Tango Sierra, Mike Victor Tango. Mr. Zero, cleared Charlie 7 final approach. Report status. Okay, for Charlie 7 approach, we'll call this service. 224, contact São Paulo approach, frequency 129.75. 277 no solo 39, ao livrar 121,65. As comunicações por voz entre pilotos e controladores de tráfego aéreo sempre permearam a imaginação dos passageiros. O cinema, por exemplo, explorou a exaustão as desventuras dessa pitoresca ferramenta que permite a um interlocutor em terra comunicar-se por voz com outro a milhares de quilômetros de distância, algumas vezes mais de 10 mil metros acima de sua cabeça. Mas se a ficção precisa do conflito, uma estrutura real de comunicação aeronáutica não visa outra coisa senão a perfeição de suas ações. É dela, sobretudo, que depende a fluidez e a manutenção de um transporte aéreo viável e seguro. Até bem pouco tempo, a comunicação por voz era, em muitas localidades, a única forma de contato com uma aeronave. Muitos não sabem, mas o fato é que, até hoje, nas travessias aéreas ao longo de nossos extensos oceanos, seja no hemisfério sul ou no norte, em geral, não há cobertura radar. Nestas circunstâncias, o contato e a orientação da aeronave com o controle de tráfego aéreo durante anos apoiou-se quase que em sua totalidade num velho instrumento conhecido de todos nós, inventado ainda no século XIX, o rádio. No que diz respeito à comunicação entre as aeronaves e os centros de controle, os sistemas convencionais de comunicação, ainda utilizados em larga escala na aviação mundial, são baseados em tecnologias de emissão e recepção de sinais de áudio por ondas eletromagnéticas. Um padrão de comunicação viabilizado essencialmente por canais de voz que utiliza as frequências HF e VHF. A frequência VHF, acrônimo em inglês para frequência muito alta, é a mais utilizada. De sinal claro, propicia uma comunicação limpa, sem chiados e de fácil compreensão. É, no entanto, limitada no que diz respeito à sua difusão e, por isso, exige um grande número de antenas em todo o país. As frequências HF alcançam distâncias incomensuravelmente maiores, chegando a cruzar países e oceanos. O HF, porém, não possui um canal com a mesma qualidade de recepção e transmissão do VHF. Nele, há chiados e suscetíveis alterações atmosféricas costumam prejudicar ainda mais a clareza de seus sinais. Funciona assim. Na frequência VHF, o sinal de áudio do piloto é emitido pelo transmissor instalado na aeronave, recebido pela antena receptora mais próxima em terra, retransmitido para outras antenas ou mesmo, dependendo da localidade, diretamente para o centro de controle, que, uma vez no ajuste de frequência correto, o captará através de seu receptor e vice-versa. Já a frequência HF não precisa de retransmissores em terra. Uma vez emitido o sinal, este vai direto para a camada ionosférica, que por sua vez o reflete propagando-o para distâncias continentais. Desde a década de 80, no entanto, já se prevê a saturação dos meios convencionais de comunicação aeronáutica, dadas as restrições e as limitações naturais de um canal único para emissão e recepção de áudio e das comunicações por voz. Um sistema que funcionava contento no passado, mas que com um intenso crescimento no fluxo de tráfego aéreo observado nas últimas décadas e previsto para os próximos anos, mostra-se insuficiente. Desse modo, buscou-se um padrão de execução em que as comunicações aéreas passassem a ser exercidas essencialmente por meio de dados, no caso, palavras-chave. O uso da voz, por sua vez, não se extinguiria. Permaneceria como um backup para os casos de urgência ou emergência, sobretudo no caso das altas frequências HF, devido à sua relevância para as comunicações de longa distância. Na transição para os sistemas CNS-ATM, os canais VHF e HF usados na transmissão de voz dão vez, progressivamente, à comunicação por dados, através de uma evolução de suas tecnologias.
o VHF Data Link, ou VDL, e o HF Data Link, ou HFDL. Os satélites entram também em cena para viabilizar a difusão de dados, em áudio, texto ou mesmo outra mídia, numa cobertura ainda mais ampla e eficaz. Da interconexão desses recursos surge a ATN, Air Traffic Network, ou Rede de Telecomunicações Aeronáuticas, um recurso em âmbito mundial projetado para suprir os diferentes grupos de usuários envolvidos no transporte aéreo em todas as suas demandas. E a partir dela, o grupo de satélites geoestacionários de cobertura global, o VHF Data Link, HF Data Link e outros recursos e ferramentas afinadas ao conceito CNS-ATM, como o MODE-S e o CPDLC, permitirão a comunicação perfeita de dados e voz em qualquer lugar do planeta, mesmo nas áreas mais remotas ou oceânicas, viabilizando ainda a exploração de outros serviços particulares que passarão a ser explorados pelas empresas aéreas, como os de telefonia, internet, etc. Uma conexão rápida, precisa e sem perdas, que usufrui de todas as vantagens inerentes ao meio digital, como, por exemplo, o registro e o cruzamento de informações a partir da administração do banco de dados. Conheça agora algumas das novas ferramentas de comunicação aeronáutica. O CPDLC é a ferramenta utilizada para a comunicação de dados entre piloto e controlador. Por meio de sua interface, pilotos passam a fazer requisições e informes, por exemplo, através de comandos de texto correspondentes à fraseologia convencional que ficam já dispostos numa tela como palavra-chave. O mesmo ocorre com as orientações, liberações e informações emitidas pelo controlador na tela da interface do CPDLC à sua frente. Além dos comandos pré-convencionados, o equipamento também viabiliza a inscrição de texto livre, em caso de necessidade de uma comunicação não conforme com os padrões definidos. O CPDLC dispensa os canais saturados da comunicação por voz e diminui consideravelmente os problemas advindos da má qualidade de áudio, de barreiras linguísticas e de problemas de propagação de sinal. O CPDLC é uma ferramenta importantíssima que constitui um passo primordial para a implantação do sistema CNS-ATM no Brasil. Ele foi um importante passo e que trouxe uma maior eficiência para o sistema, permitindo que a gente aumentasse a capacidade de controle das aeronaves, né, diminuindo possíveis problemas de entendimento. Por exemplo, se você tem um chinês falando inglês, um espanhol falando inglês, com sotaque, etc., esse problema foi eliminado com a utilização do CPDLC. E isso tudo faz com que a gente aumente a capacidade de controle das aeronaves, mantendo o nível de segurança necessário para esse tipo de atividade. É muito mais seguro, ele realmente veio para aumentar a segurança em todos os aspectos. Para o piloto ficou muito simples. Se você não entender, você puxa uma mensagem na tela de volta. Se você quiser imprimir, você imprime a mensagem na hora que você quer. Então, a aspecto de liability ficou muito simples, muito mais simples para o piloto e melhor. De certo modo, podemos dizer que o MODE-S Data Link, o MODE estendido, é uma evolução da troca de informações que já ocorria entre uma aeronave e um radar secundário. Nele, no entanto, o pulso é aumentado, ou, em outras palavras, estendido, dando margem à troca de muito mais informações na mesma frequência, sem a necessidade de arcar com os altos custos de um radar. Ao contrário, pequenas antenas de custo bem inferior podem ser instaladas no solo para atender a frequência do MODE-S e receber os dados emitidos, com informações diversas como posição de voo, localização, estimativas, etc., provenientes dos respectivos transponders das aeronaves em contato. O MODE-S é particularmente indicado para as áreas de alta densidade de tráfego aéreo. Apesar da eficácia,
O sistema de vigilância por radar e os equipamentos de comunicação VDL são recursos de alcance restritos a um determinado espaço geográfico. Não alcançam áreas remotas como as oceânicas, por exemplo, e dependem também de uma grande infraestrutura de apoio. A comunicação por HF, por outro lado, não é tão clara como a VHF, dada a sua precariedade e baixa qualidade de seu sinal. Independentemente do tipo de espaço aéreo envolvido, os satélites a um só tempo provêm uma cobertura extremamente ampla e alta qualidade. A AMSS fornece serviços de comunicação através de satélites geoestacionários para os usuários do transporte aéreo numa cobertura global, tanto para voz como para canais de comunicação de dados. Operando nas partes móveis, o serviço de satélites funciona como mais uma sub-rede ATN e também dá suporte a mensagens Acres, utilizadas no sistema atual. O emprego desses meios múltiplos assegurará as ações de comunicação no transporte aéreo, mesmo diante das perspectivas do grande aumento do fluxo do tráfego aéreo mundial esperado para as próximas décadas.